Vamos sentir a equipe espiritual da casa, que esses amigos se debruçam para nos ajudar. Então, que a gente aproveite esse momento aqui para a gente conversar mentalmente, para a gente receber as mensagens que são para nós, principalmente uma casa que oferece o estudo do Evangelho. Estudar o Evangelho é uma fonte de riqueza. Estudar o Evangelho é o tal tesouro que Jesus fala para nós, que o ladrão não rouba, a ferrugem não rói, não corrói, né? Então, tudo isso a gente recebe numa casa espírita, esse tesouro. Hoje, o capítulo é o 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Nesse capítulo, ele aborda 4 itens. Aborda o item a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e nesse capítulo tem as instruções dos espíritos, que é uma realeza terrena, que é a rainha de França, que ela vem dar uma mensagem para cada um de nós, né? Então, a gente pode iniciar com esse título, Meu Reino Não É Deste Mundo, que Jesus fala isto para Pilatos. Meu reino não é deste mundo. E ele fala num momento de grande sensibilidade e num grande momento de firmeza, de autoridade moral, quando ele diz: olha, meu reino não é deste mundo. Nesta frase, a gente identifica 2 situações. Uma, que existe um reino, e isso traz para a gente uma garantia de qualidade. Existe um reino. E a segunda coisa que ele fala, meu reino não é deste mundo. Ele nos dá aí a grande visão de que existe um reino em outro mundo. E como há muitas moradas na casa do meu pai, esse reino, ele também está disponível para cada um de nós. Então a gente tem que ficar muito feliz sobre isso. E para isso a gente faz toda uma reflexão nesta reencarnação que nós estamos nesse nosso mundo, sobre as coisas que estão nos acontecendo. A doutrina espírita, o que os espíritos mais querem é que a gente aprenda a raciocinar. A fé tem que ser raciocinada. As leis de Deus estão na nossa consciência. Para a gente vivê-las, a gente precisa raciocinar. A gente tem que ter as nossas opiniões fundamentadas, os nossos raciocínios. Mesmo que eu não sei ler, mas eu sei raciocinar. E isso a gente consegue ver essa experiência na prática. Lá no abrigo, muitas pessoas não sabem ler, mas com a ajuda da doutrina espírita, todas raciocinam. Na nossa evangelização, que a evangelização, gente, é o maior tesouro que a gente pode deixar para alguém. É a maior herança que a gente pode deixar, é a evangelização. Então, quem receber convite para ser evangelizador, agarre com unhas e dentes, que é a coisa mais importante. É onde nós vamos colocar as sementes. Porque, olha, nos próximos, para alguns aqui, nos próximos 50, 100 anos, nós seremos os jovens e as crianças. Na próxima, numa outra geração, nós estamos aqui reencarnando já. Já saímos, já desencarnamos. Nós estaremos reencarnados, eu acho aí que nos próximos 100 anos. Como você, esse você também é para mim, como você quer ser recebido neste planeta? Você quer ter acesso à religiosidade? Você quer ter acesso novamente à doutrina espírita? Como que você quer que seja seus pais, seus educadores, seus médicos, seus legisladores na próxima? Então, nós precisamos fazer uma semeadura com muita firmeza, com muita propriedade desde agora. Meu reino não é deste mundo. E com isso, vamos valorizar as coisas do planeta, apenas as coisas que precisam ser valorizadas.
E aí a gente vai saber que no Evangelho também ensina o que é necessário, o que é supérfluo. Veja, o Evangelho, ele é uma bússola que nos mostra o caminho para a gente sofrer menos, para a gente passar por essa reencarnação só aprendendo, os olhos apenas de aprendizagem. Eu trouxe um texto que é para a gente fazer uma reflexão, né, sobre a pedra. A pedra. Isso já é uma mini poesia muito antiga, mas de profunda percepção. Se você encontra uma pedra, o que você vai fazer com essa pedra? Tem 8 sugestões. Mas o que você faz com a pedra? Então, a pedra. O distraído, nela tropeçou. O bruto a usou como um projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado do trabalho, dela fez um assento. Para meninos, a pedra foi brinquedo. Drummond a poetizou. Já Davi matou Golias. E Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura. E em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Então, quando a gente encontra uma pedra, quando a gente encontra uma dificuldade, aí é uma reflexão de cada um. Quando você se sente numa dificuldade, você consegue enxergar que o seu reino não é desse mundo? Você consegue enxergar que você é um espírito imortal? Você consegue vivenciar, né, o que a doutrina te trouxe como uma vivência nesta reencarnação? Em que tema, em que assunto você se sente libertador porque a doutrina te trouxe essa liberdade? Porque senão a gente vai passar uma reencarnação inteira em contato com a libertação e a gente vai continuar sendo escravo dela. A doutrina espírita é para isso, para a gente ir raciocinando, para a gente ir pensando. Naquele livro, A Viagem, de 1862, de Allan Kardec, a gente precisa se debruçar ali. A FEB acabou fazendo esse livro, mas são várias mensagens que Kardec escreveu na Revista Espírita, que era quando a Revista Espírita também é um aprofundamento da doutrina, e as pessoas iam lendo, iam tendo dificuldade de entender, escreviam para Kardec, para a Sociedade Espírita, ele consultava os espíritos, respondiam. Então, as revistas espíritas, que são 12, é de um aprofundamento da doutrina que a gente nem faz ideia do que é aquilo ali. E Kardec, quando foi visitar as casas espíritas, em 1862, ele coloca lá das 3 fases da doutrina, que a primeira já tinha acontecido, que era dos efeitos físicos, a segunda era aquele momento de filosofia, de todo mundo lendo, se questionando, e a terceira, que viria mais na frente, que é essa que a gente está, que é a transformação da humanidade, que é a educação do espírito. Então, a gente tem que se debruçar na educação do espírito, e ela é individual. Individual. Então, a gente tem que buscar essa literatura clássica da doutrina espírita, ler Leon Denis, ler Depois da Morte, de Leon Denis, para a gente entender todo o progresso da humanidade e a gente se posicionar. No livro Memórias de um Suicida, na segunda parte, mas já para o finalzinho, onde muitos estão são convidados para reencarnarem. Olha que legal, todos estavam lá na colônia, eles recebem um convite. Nesse convite,
para uma reunião. Quando eles chegam na reunião, eles percebem que todas as pessoas que receberam o convite é porque eram as pessoas que iriam reencarnar, ou seja, iriam desencarnar para lá, iriam morrer no mundo espiritual para nascerem no plano físico. Já pensou se o mentor da casa mandasse para todos nós um convite? Olha, o pessoal que vai desencarnar em 2026 vai ter uma reunião na segunda quinzena de novembro, e a gente chegar aqui, você recebeu o convite? Ah, eu recebi. E vai desencarnar em 2026? Ah, eu também vou. Poxa, que bacana, a reunião vai ser em novembro. É maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Porque o pessoal que estava lá para reencarnar, eles iriam ter noção do planejamento reencarnatório. Né? E nós aqui, desencarnando, é a garantia que nós vamos voltar para de onde nós viemos, para dar seguimento, maturidade espiritual. E a gente precisa buscar, como ele fala aqui, a vida futura. Qual é a vida futura, se meu reino não é deste mundo? E se todos nós queremos um reino? Quem é que não quer se sentir feliz? Quem não quer olhar aquela organização dos espíritos, né, a grade dos espíritos, e já entender, falar, nossa, eu já estou aqui nos espíritos perfeitos. A gente tem que desejar isso. Temos que desejar isso. E fazer planos para isso, fazer planejamentos para isso. Essa vida futura, esse meu reino não é deste mundo, é sobre isso que está falando. Então, já pensou que legal? Olha, a gente vai se reunir, vamos desencarnar em 2026 e aí vamos resolver, olha, vamos já deixar pronto a parte do documento para não dar problema na família, né? E eu acho que vai dar encrenca financeira. Então, olha, deixa eu já deixar organizado, ou então vamos botar o pessoal para trabalhar, vamos deixar a doação toda para o centro, que precisa, porque vai atender a milhares de pessoas, e a gente vai ligando, pedindo desculpa, criando oportunidade para pedir perdão, compreendendo as coisas, porque a gente precisa desencarnar bem. Nós precisamos sair desta reencarnação para essa vida futura em busca desse reino que Jesus dá dica. E tem o item do ponto de vista. E a gente precisa ter esse ponto de vista. Eu sou imortal, mas o corpo não vai aguentar. E nos próximos 100 anos eu devo estar aqui novamente. Eu quero vir a essa casa, eu preciso deixar o terreno, o meu magnetismo aqui, para que seja favorável esse magnetismo, em algum momento, me puxar para cá. O livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, que para mim é o melhor livro que tem sobre reencarnação, ele reencarna em todas as religiões, na religião judaica, no Islã, com pais, com famílias totalmente ateias. Tudo isso para despertar as leis que estavam na consciência. Então, estudar o Evangelho, estudar esse capítulo, é a gente trazer para nós esses itens e a gente falar, eu quero mudar, eu quero esse reino aqui, o que Jesus está comentando. Quando a rainha de França, né, que é atribuído a Maria Antonieta, esse texto, né, é atribuído a ela vários médiuns, inclusive o Divaldo, ele atribui a ela esse texto. E é uma mensagem dela. E ela começa assim: quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra.
Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não o entender? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E ela ainda fala que encontrou lá pessoas que para ela eram tão insignificantes, que convivia com ela como um ser tão insignificante e que no mundo espiritual ela viu a grandeza e ela reconheceu isso. Né? E é atribuída a ela essa mensagem, e quando ela vai para a guilhotina, porque ela é justamente na Revolução Francesa. Então, que o povo foi lá, pegou o rei, né, e levaram para a guilhotina. E ela escreve uma carta para o filho dela. Ela não consegue ter contato com ele e ela escreve uma carta para ele. Não vingue a nossa morte, perdoe. E olha que a Maria Antonieta era completamente fora da caixinha. Né? Era uma pessoa extremamente materialista, que não tinha nenhuma sensibilidade com o povo, administrava de uma maneira apenas egoisticamente. Ela era assim um ser fora do normal. Mas que quando chegou o momento que ela viu de desencarnar, ela fez uma leitura, fez uma reflexão e entendeu. E era muito comum as vinganças. Ela é de um período de vingança muito grande. E ela rapidamente escreve para a irmã dela, inclusive, reforçando para que esse filho não se vingue absolutamente. Conversa com o marido e ela consegue conversar com a irmã dela. Essa carta está no Museu do Louvre e é uma carta belíssima de alguém que está compreendendo uma vida futura, uma continuidade. E aí a gente tem que trazer para a gente isso. Né? Eu consigo enxergar essa continuidade, eu consigo conviver com as pessoas sabendo que o corpo vai ficar, mas que essa continuidade do espírito vai permanecer e os laços de afeto vão acontecer. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre relacionamentos, né? E aquele pastor Cláudio, que ele é muito engraçado, ele estava fazendo parte. Né? Eram várias pessoas de várias religiões e fazendo parte. E a mediadora estava falando, porque surgiu no Instagram, alguém postou dizendo, se relacione com alguém que quando você olha para esse alguém, o único medo que você tem é que essa pessoa morra. Né? Porque você olha para ela e você tem certeza que ela não vai te trair, que ela não vai te deixar numa situação desagradável, que ela não vai não te ajudar nos momentos, que ela não vai estar perto de você nos momentos mais difíceis. Então, era sobre isso, né? E esse pastor Cláudio, ele foi chamado porque ele contou um caso que a esposa dele sempre fala bastante sobre ele, né? Que a esposa dele trata ele muito bem, mas ela começou a tratar ele muito, mas muito melhor. E ele ficou né, cismado e resolveu ir falar com ela, né? Com aquele jeito dele, falou, querida, eu sei que você me trata bem, eu sou muito feliz no nosso relacionamento, mas você está me tratando bem demais. O que está acontecendo? Ela começou a chorar. E ele falou, o que foi? Ela falou assim, Cláudio, eu acho que você vai morrer. Aí ele falou, mas isso não está nos meus planos por agora. Porque ela viu essa reportagem, essa postagem, e que quando ela chegou e olhou para ele, ela foi tomada dessa sensação que ela considera ele esta pessoa que vai estar sempre fortalecendo ela, e quando morresse, o que acontecia? E a pessoa mediadora disso, ela começou a falar o seguinte, você é esta pessoa que alguém
quando olhar para você, vai falar assim, ela não pode morrer, porque se essa pessoa morrer, vai fazer muita falta, pelo bem que ela gera, entendeu? Então, o que a gente gera na nossa família, nas nossas relações, isso não é ser bonzinho. A proposta de Jesus nunca é ser bonzinho. O bonzinho, aliás, atrapalha todo o progresso. Judas foi querer ser bonzinho e fez uma confusão danada, né? Então, é o seu falar ser sim, sim e não, não. Então, a gente tem que pensar nessa vida futura com esses olhos. E o que vai fazer essa grande diferença, no item que tem aqui também, é o ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista nas nossas situações? Tem um filme chamado Ponto de Vista. É um filme, é um policial, que é maravilhoso, esse filme, maravilhoso, porque acontece um crime numa praça. E aí uma pessoa é testemunha. E aí o filme vai se desenrolando sobre aquele ponto de vista. Aí descobrem que no prédio, no terceiro andar, tem uma outra testemunha. E ela conta uma outra versão, completamente diferente. E aí o filme volta. Então é aquele filme que vai e volta o tempo inteiro. Porque aí depois tem como se fosse um pipoqueiro na praça. Que aí ele vai dar o testemunho dele e ele conta uma outra história. E todas estão certas. Todas as histórias estão certas, porque cada um enxergou um pedaço da história. Então, esse filme é muito profundo e tem muito a ver com esse texto para a gente aprender a enxergar as coisas, que é tão difícil a gente enxergar as coisas como elas são. Como Jesus fez nesse momento para o Pilatos. Pilatos falou, você é rei, olha, meu reino, não, quem está dizendo que eu sou rei é você. Meu reino não é deste mundo. Então, os espíritos nos incentivam para que a gente também tenha essa certeza e que a gente tenha essa determinação de falar, olha, meu reino não é desse mundo. O que eu estou sofrendo tanto? Qual é a pedra que eu estou aqui? Tem um amigo meu que ele fala, pensa, se 50 milhões, se você ganhar na Mega Sena 50 milhões, você resolve seus problemas? Se a resposta for sim, você não tem problema, você tem dívidas. Porque os problemas, eles não são resolvidos com dinheiro. E às vezes a gente passa uma reencarnação inteira só criando dívidas, criando boletos e perde de exercer o planejamento reencarnatório para aquilo. Só que quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente tem que ter esse filtro, olha, e ir escrevendo. O que está me atormentando? Isso aqui, poxa, isso aqui está relacionado às questões materiais ou espirituais? Eu com dinheiro resolvo isso? Resolvo. Então, eu estou na contramão do reino. E a gente precisa querer entrar no reino. Nós estamos aí nessa transição planetária. Quando a gente estuda o capítulo 18 da Gênese, os tempos são chegados. E o que caracteriza essas mudanças? Está lá, eu acho que é no item 5 ou 6, as ideias, os confrontos das ideias, as ideias perturbadoras. E hoje, se a gente olhar de uma maneira global no mundo, o conflito de ideias está muito confuso. Nas músicas, nos filmes, nas conversas, nos programas, existe um conflito muito grande. E se a gente não ficar sedimentado na organização das ideias que os espíritos estão dando para a gente, e se a gente não fundamentar a nossa ideia, nós vamos sendo levados pelas ideias de um bando. Então a gente precisa responder da onde eu vim, o que eu estou fazendo nessa reencarnação, como eu quero desencarnar e para onde que eu vou.
E se esse reino, ele faz parte do meu desejo, se eu quero realmente evoluir, a gente precisa querer evoluir, a gente precisa querer se aproximar de Jesus, mas é individualidade. Ler Leon Denis, gente, é fundamental, porque ele ensina o pensar, ele ensina a construção filosófica. E já naquela época ele falava: abstente dos jornais. A gente precisa fazer uma leitura dos grandes mestres, dos guias, porque quando a gente lê, a nossa mente fica em contato com a mente de quem escreveu. E se a gente hoje, com as facilidades de internet, a gente ler muitas coisas, isso é uma teia. A nossa mente vai ficando ligada com aquelas pessoas. E daqui a pouco a gente perde a identidade. Daqui a pouco a gente não sabe mais exatamente o que você quer. Se Jesus chegasse aqui agora e ninguém saísse correndo e falasse: o que você quer? Será que a gente saberia dizer para ele o que quer? O que você quer? O que você falaria para Jesus? Ou falaria: Jesus, vai perguntando o pessoal aí, deixa eu ver o que eles vão pedir para eu poder ter uma noção. Então, nós, em contato com a doutrina espírita, a gente já tem que saber o que a gente quer. A gente já tem que saber sobre o momento da nossa morte, quando ela estiver chegando, num processo de doença que a gente tenha, que não seja fruto do mau uso do livre-arbítrio, porque está aqui no Evangelho também tormentos voluntários, que muitas doenças podem ser por conta disso. Eu sofri um acidente o ano passado e, óbvio, que a primeira coisa que eu pensei, o espírito obsessor me empurrou. Só pode. Recebi o recadozinho, olha, foi apenas uma distração mesmo. Não estava no seu planejamento, né? Sofri 2 cirurgias, foi bem complicado. Eu apenas estava distraidamente. E aí foram 2 cirurgias, o médico falou para ficar, eu fiquei deitada 3, 4 meses, eu que sou muito agitada, e muitos ferros, parafusos no pé e tudo mais, né? E quando eu cheguei em casa, óbvio que você fica triste, né? O doutor Erma mandou um recadinho para mim. Olha, fala para a menina não ficar triste, porque eu tenho um pensamento muito focado, muito determinado. Então, quem é que pensa? O espírito ou o corpo? O espírito. Então, meu pensamento focado. Estou muito triste. As minhas mando para o meu cérebro, que é uma máquina. Essa máquina recebe um comando meu, que sou dona de tudo isso, que estou triste. Esta máquina do meu cérebro, ela confia plenamente no que eu penso. E aí ele dispara, ele tem uma lista de transmissão, ele dispara um WhatsApp para tudo quanto é célula. A dona do corpo está triste. Está muito triste. E a gente vai ter que resolver essa parada. E as células começam a falar, mas por que está triste? O que aconteceu? Aí descobrem. Descobrimos por que ela está triste. Ela está triste porque colocaram um monte de parafuso, de metal lá no pé dela. E ela vai ter que ficar deitada. Ela está triste por causa disso? Vamos resolver. O que eles vão fazer? Vamos expulsar tudo isso aqui. Ela está triste por conta disso? Vamos expulsar tudo isso aqui. E o doutor R me preparou, olha, se ficar triste, as suas células vão entender desta forma, vai rejeitar, e aí, olha, vai entrar num processo de rejeição, de infecção, e nada disso estava no planejamento reencarnatório. Foi um acidente que aconteceu, podendo ser agravado pelo meu pensamento de tristeza. Então, o pensamento que adoece é o mesmo que cura. E a gente tem que saber onde nós estamos colocando peso no nosso pensamento.
E quando a gente estuda Leon Denis, as potências da alma, ele vai dando dicas sobre o pensamento, a vontade, livre-arbítrio, as dores, essas pedras daqui. A nossa mente vai ficando em contato com a mente dele e vai construindo em nós automaticamente o desejo de chegar nesse reino junto com Jesus. Esse reino está para todos. Todos nós temos acesso. Retardar ou avançar só depende da gente. E às vezes nós espíritas, nós prejudicamos muito quando falamos assim: "Ah, eu sou muito difícil, não vou conseguir nessa reencarnação, não, vou deixar para a próxima". E isso retarda. No Evangelho, eu acho que é no capítulo 4, se eu não me engano, tem uma mensagem de São Luís e uma nota de Allan Kardec em seguida, falando sobre a rapidez. E ainda tem uma pergunta que o Kardec fala: mas a pessoa pode, por si só, vencer as más tendências e evoluir nesta reencarnação? Os espíritos falam que sim, e com um desejo, com uma movimentação insignificante. E ainda fala um lamento: o que falta é a vontade. E lá no Evangelho fala, olha, ele até compara, é como um aluno que puxa matéria para concluir mais rápido o curso. Então, a estada nossa aqui na vida e a quantidade de reencarnações para a gente chegar nesse reino só depende de cada um de nós. Então, ao invés de a gente falar assim, não vou conseguir nessa vida não, vou deixar para a próxima, que a gente fala, olha, já que eu tenho conhecimento da doutrina, eu não sei se na próxima eu vou ter acesso, não sei. Mesmo porque, se a gente tem um acesso agora e a gente não faz bom uso, tudo que é dado será cobrado. Então, se a gente recebe essa oportunidade de se libertar e a gente não usa, o que vai acontecer? Olha, perdeu essa oportunidade. Vamos reencarnar onde? Não sei. Em que religião? Também não sei. Então, não é melhor a gente aproveitar agora? Por exemplo, para a gente fazer uma reflexão. Se a gente soubesse que na próxima reencarnação, olha, na próxima reencarnação, nós daqui, na próxima reencarnação, precisa nascer sem a visão. Se faz necessário para o aprendizado do espírito, porque nós, no passado, tivemos uma relação com relação à visão. Então, na próxima reencarnação, precisaremos de uma vida sem a visão. E se o nosso mentor falasse assim: você quer ter essa experiência na próxima ou você quer antecipar para essa? O que a gente responderia? É para a gente refletir. Deixa para a próxima mesmo ou antecipa para essa? Porque se a gente entende que somos espíritos imortais, que estamos na caminhada, e olha, a falta de visão não necessariamente porque é um karma, tem que pagar, às vezes é para uma experiência de valorização do corpo, uma experiência para reflexão, uma experiência apenas. Porque eu tenho uma amiga, que é a Sônia Hoffmann, ela é do movimento espírita. Ela, quando ela tinha 6 anos de idade, ela adquiriu um problema e os médicos falaram para a mãe dela, olha, ela quando chegar com 14, 15 anos, vai ter que fazer uma cirurgia e a probabilidade dela ficar cega é de 99%. Então, mínima. O que a mãe dela fez? A mãe dela fez com que ela enxergasse a vida de uma maneira, de uma tomada de consciência incrível.
das cores, das árvores, da natureza, das pessoas. Olha, a Sônia está com 80 e poucos anos, né? E a Sônia se formou com 14 anos, ela fez a cirurgia, perdeu a visão completamente, né? E depois ela fez fisioterapia, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Como fisioterapeuta, ela trabalha com crianças especiais na piscina e consegue enxergar coisas que ninguém consegue enxergar. E casou com o Eduardo. O Eduardo, ele era o famoso menino do Rio, surfista da Zona Sul. Quando ele estava com 16 anos, ele teve um problema na visão e o médico falou: olha, repouso total. Não pode praticar esporte, não pode pegar sol, a pressão não pode subir, um monte de coisa. E ele achou que aquilo era bobagem. Não estava no planejamento reencarnatório dele ficar cego. Estava apenas uma doença controladora para controlar aquele espírito, para que aquela doença fizesse ele se render e se controlar. E ele falou que mas não colocava colírio, não fazia nada, continuou praticando esporte e ficou cego e acabou que eles se casaram. Ela já veio várias vezes aqui no abrigo, ela fez muitas como é que se dá um nome? Dinâmicas com o pessoal da comunidade, sabe? Foi assim, deu uma visão da vida que nós que enxergamos não conseguimos enxergar. Ela chegou lá no abrigo e no pátio, ela falou: Berê, me descreve o pátio. E eu comecei a descrever assim o máximo de detalhe. E tem uma mangueira e sempre tem uma família de corujas num determinado galho, né? E eu falando para ela, falei, olha, um pouquinho para cá, para a direita e tal. E ela tem um aplicativo que é para as pessoas cegas, e eu comecei a falar da coruja, onde é que estava e tal. E ela falou, nossa, eu estou enxergando tudo. Só que os olhos dela são completamente fechados. Ela pegou o celular, mas olha, ela tirou a foto exatamente do aplicativo que ela tem, da onde ela estava, e fez a postagem. E aí ela fala das orientações espirituais que ela recebeu com relação a isso. O Mileco também, não sei se vocês conheceram o José Mileco, que ele falava que ele era o único cego que enxergava. Ele adorava ir para as reuniões mediúnicas porque ele era médio, vidente, ele via tudo, né, em desdobramento. Então, nós, da doutrina espírita, se a gente tivesse essa possibilidade, a gente traria uma matéria da próxima reencarnação para essa, pensando assim, olha, eu prefiro que seja agora, porque agora eu estou dentro da doutrina, compreendo tudo e vai ser muito mais fácil dentro dessa compreensão da doutrina do que deixar para uma próxima e eu de repente não reencarnar no meio da doutrina espírita e ficar mais confuso. Isso é uma reflexão que cada um deve pensar para a gente entender o que a doutrina traz para nós de maturidade espiritual, de amadurecimento espiritual, de consciência. Não, porque no mundo espiritual, se a gente chegar lá com essa maturidade, a gente vai poder escolher. Não, olha, eu acho que isso aqui eu dou conta na minha reencarnação para eu quitar isso aqui. Olha, eu acho que isso aqui pode vir. No livro Memórias de um Suicida, a gente aprende muito sobre isso, né? É um livro assim que eu não paro de estudar. Quando eu acabo meu programa na rádio, quando a gente encerra, a gente começa novamente essa leitura, palavra por palavra, estudando, esmiuçando aquilo ali, para que a gente se conscientize, para que nesta reencarnação e nas próximas, em nenhum momento o suicídio chegue para a gente, a vontade chegue para a gente, a ideia chegue para a gente. E para que essa ideia não chegue, a gente precisa ter a consciência daquele livro, daquela dor,
e ter a maturidade nossa de espírito imortal. Então, estudar a doutrina espírita é que nos traz essa liberdade de você agir, de você entender, compreender e se libertar de tudo aquilo que é fantasioso. E a gente fica apenas focado no reino dos céus, querendo atingir o reino dos céus. Quando um jovem vai buscar Jesus e fala, Senhor, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Porque ele identificou que aquilo ali era a felicidade plena. Aí Jesus faz duas perguntas fundamentais para ele. Jesus fala assim, o que está escrito? Ele era judeu. O que está escrito na lei? Se referia aos 10 mandamentos. O que está escrito na lei? E a outra pergunta fundamental, Jesus perguntou o quê? O que está escrito na lei e como é que você lê essa lei? Então, se a gente perguntar o que está escrito na doutrina e como é que nós estamos lendo-a? Porque Jesus fala o que está escrito e como é que você lê. Ele fala, e aí ele diz, olha, o primeiro mandamento, o segundo, tarará, tarará. Jesus falou, é só fazer isso e entrar no reino dos céus. Aí ele fala, mas isso é muito difícil. Jesus falou, eu ainda vou resumir esses 10 em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é a proposta triangular. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Aí ele fala, mas eu tenho uma dúvida. Quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E faz ele refletir quando acaba de contar a parábola. E quando Jesus conta a parábola, fala, olha, um certo dia, Jesus não disse qual foi o dia, porque naquela época, no sábado, já não se podia fazer nada. Então Jesus fala um certo dia, mostrando que qualquer dia é dia da gente agir. Que a gente não fique preso apenas aos dias estipulados de trabalho. Espírita é espírita 24 horas. Então, vinha um homem de Jerusalém para Jericó, ou seja, da cidade sagrada para a cidade do mundo. Os bandidos roubaram e deixaram nu. Porque é isso, essa passagem é interessante, porque da maneira que a gente se veste, a gente já diz a nossa origem. Quando a gente olha para alguém, a gente sabe da onde aquela pessoa é. Quando está nu, não tem nenhuma dica, nada. Você está ali nu, não tem dica se você é rico, se você é pobre, de qual bairro você é, não tem como, está nu. E o camarada vem, aí passa o sacerdote, está com pressa, passa o levita, está com hora marcada em outro lugar. Cada um tem uma pressa. Ninguém tem tempo de dar aquela mão. Só um camarada que veio lá da Samaria, que ninguém dá valor nenhum para aquilo, que vem, desce do cavalo, coloca o camarada no cavalo, vai numa hospedaria, se responsabiliza por ele. Então, essa parábola é de grande significado, para a gente saber quem foi o próximo. E a casa espírita, ela é fundamental para despertar em nós a querer ser melhor a cada dia, ser uma boa pessoa a cada dia. Se não vai pelo amor, vamos pela disciplina, vamos um empurrando o outro, que uma hora a gente pega. Mas o importante é a gente estar nesse grupo. Aí tem um texto no ponto de vista do Evangelho que fala assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Então, essa frase é uma frase de seminário. A gente tem que ler para a gente saber.
Então, se a ideia é clara e precisa que se faz da vida futura, qual é a sua ideia? É uma ideia clara e precisa sobre a vida futura? Ou você nunca pensa sobre isso? Ou a gente nunca pensa sobre a nossa morte? Sobre para qual colônia a gente vai voltar? Às vezes a pessoa fala, quando eu desencarnar, vou para o umbral. Eu não quero ir para o umbral. Eu quero fazer o melhor que eu possa fazer, porque eu quero ser recebida por Dona Lourdes, pelo doutor Erma, pelas pessoas que eu me relacionei, que foram importantes para mim. Eu não quero. O meu umbral já fui. Então agora eu tenho que focar, porque eu desejo o reino. E todos nós precisamos, porque aqui ele está falando, a ideia é clara e precisa. Se a gente não tem uma ideia clara e precisa, qualquer lugar vão enganar a gente. Vai ser fácil para o obsessor me enganar e me levar para onde ele quer. Se eu tiver uma ideia clara e precisa, eu não vou cair nessa. Eu vou querer saber para onde eu vou. Antes de eu chegar na doutrina, eu nem conhecia a doutrina. Eu só vim conhecer a doutrina em 2002. Até 2002, gente, eu nunca na minha vida ouvi falar doutrina espírita, Allan Kardec e Chico Xavier. Nunca na minha vida ter ouvido falar. E eu tinha muitos pesadelos, e um pesadelo recorrente. Quando eu cheguei na doutrina, que eu fui estudar, entendi, eu falei, acabei minha vida de pesadelo. É só chamar meu mentor. No mundo espiritual, em desdobramento, né? Ou se não esteja lá, esteja aqui mesmo no meu ambiente, e os pesadelos continuaram. Falei, mas não é possível, meu Deus do céu. Como é que eu não consigo me lembrar do meu mentor, do meu guia? De Jesus eu não consigo lembrar. Aí pensei, claro, se durante a minha vigília eu não penso neles, quando eu tiver desdobramento, eu não vou pensar. Porque Jesus falou o quê? O nosso coração vai estar onde? Nosso tesouro vai estar onde está o nosso pensamento. Então, se eu não penso no meu guia, eu não penso em me melhorar, eu não penso em Jesus, em desdobramento ou desencarnada, eu também não vou pensar neles. Não vou, porque eu não estou treinada a pensar neles. Só que esse pensar neles não é de uma maneira maquinal, intelectual. É uma maneira de emoção efetiva, né, na prática do bem. E não é fácil praticar o bem. Aí a gente vai aonde? Na disciplina. A importância da casa espírita, abrindo chance para a gente fazer cesta básica, fazer evangelização, atender numa reunião mediúnica. Gente, isso é bom para nós. Então, que a gente proteja a casa espírita. Olha, trabalhador não pode arrumar problema na casa espírita, porque depois vai passar uma vergonha no mundo espiritual enorme. Todo trabalhador tem que ler o livro Além da Morte. Otília, uma trabalhadora, diretora da Mansão do Caminho, que desencarna, passa uma vergonha no mundo espiritual, porque ela dava muito trabalho na casa espírita. Desencarna e fica mal. Aí ela quer passar um bilhete para a filha dela, porque a filha dela está indo no mesmo caminho dela. O bilhete fica muito longo, se transforma no livro Além da Morte, Otília Gonçalves. E isso a gente vai aprendendo, né, para se transformar, para ser um melhor trabalhador a cada dia. Aí ele fala assim: os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Isso aqui é muito consolador. Isso aqui está no Evangelho para a gente se consolar. Então, essas nossas dores, essas coisas que acontecem, muitas vezes é para nos proteger de nós mesmos no futuro. Se eu falar aqui, olha, imagina você com seu filhinho, com seu netinho, lindo de morrer, e perguntar, você tem coragem de enfiar uma agulha
nesse bebê tão lindo, nossa, ninguém vai querer enfiar. E se falar, mas tem uma vacina que é por agulha, você vai dar ou não? Ah, vou dar. Mas olha, o bebê vai chorar muito, vai ficar com raiva de você, vai inflamar, não vai deixar você dormir. Você vai dar ou não vai dar? Não vou dar. Por quê? Porque você sabe que aquela vacina vai proteger lá no futuro. Então, com o coração doendo, você fala: vou enfiar uma agulha, vou aplicar, sei que eu vou ficar sem dormir uns dias aí, o bebê vai ficar com muita raiva de mim, muito chateado, mas é para o bem dele. É assim que a lei de Deus funciona. E aquele meu filho lá, aquela minha filha vai ficar zangada, mas olha, vou dar uma vacina para protegê-la mais tarde. E uma outra que ele fala que é: sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente na vida terrena. Um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho ferido constitui os tormentos que fazem da sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim voluntariamente à verdadeira tortura todos os instantes. Então, mais uma vez, essa informação para que a gente deseje o reino dos céus, que a gente estude os tormentos voluntários, para que a gente não traga para nós os tormentos, as pedras que são necessárias, que a gente veja a poesia de Drummond e a gente pegue essa pedra para construir, que a gente, nessa certeza de filhos de Deus e espírito imortal, nessa passagem curta aqui pela terra, que a gente semeie a evangelização, para que a gente desencarna com tranquilidade, com elegância, com maturidade. Já pensou a gente desencarnando? E aí, você desencarnou ontem? Ah, foi ontem. Isso. Então, vamos falar com o nosso mentor. Olha que bacana, né? E aí, agora vai a próxima. E a próxima, não quero ver se eu não venho com aquela família mais. Não quero vir novamente com ela. Com tranquilidade, maturidade, porque a gente sabe do reino dos céus. E muita paz. A prece. Vamos pensar na figura de Jesus, colocando na nossa tela mental a figura de Jesus. Jesus aqui nesta casa, Jesus de braços abertos, Jesus falando para cada um de nós: vinde a mim, venham todos os que estão cansados, os tristes, os sofridos, todos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E nós te pedimos, Jesus, que segure as nossas mãos, nos ajuda, Senhor, levantando cada um de nós, ajudando cada um de nós a dar passos seguros na tua direção. Permita, Jesus, que cada um de nós sinta a sua presença, sinta seus fluidos, as suas vibrações de paz, de harmonia. Nos abrace, Senhor. Permita que cada um sinta esse abraço. E nos ajude, Jesus, a nós compreendermos. Nos ajude para que cada um escute a sua voz, falando para cada um de nós: o meu reino não é deste mundo. E nos ajude, Jesus,
para que a gente deseje ardentemente estar neste reino contigo. Que esta noite seja permitido, todos nós em desdobramento, seja permitido, Senhor, estarmos aqui nesta casa, todos em desdobramento, para conversarmos com os nossos guias, com os nossos mentores, para ativar em nós a visão de futuro, para ativar em nós, Senhor, essa caminhada de progresso espiritual, para que o desejo brote em nós de sermos pessoas melhores a cada dia, com o objetivo de desejarmos o reino dos céus. Que as vibrações do Mestre, que os fluidos dessa equipe espiritual da casa, envolvendo todos nós na segurança que somos filhos de Deus e espíritos imortais. Graças a Deus.